Oi, gente, tudo bom? Legal? Prazer tê-los todos aqui novamente nesse canal de história bacana, que a gente sempre fala de algum assunto bem interessante. E hoje eu vou falar de política. Mas, claro, tratando um pouquinho da história e resgatando um pouco do passado político do Brasil, né? Acompanhe essa aula até o final, ela vai servir para você aprender uma coisa bem bacana. Na verdade, nós daremos início, uma introdução ao período ou à Era Vargas, como é considerada, mas entendendo e compreendendo um pouco como funciona a política no Brasil, né? Ela serve como base para nós entendermos o andamento das coisas, até mesmo o populismo que foi adotado pelo Vargas e virou escola. Então vamos tentar entender isso da melhor maneira possível. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo, ativa o sininho das notificações e, poxa, claro, deixa um comentário aí no final do vídeo, porque isso aí vai ajudar que esse trabalho chegue em outras pessoas. E se tratando de uma coisa séria, é bacana que você colabore e que você ajude, falou? Sou o Ed Dias, esse é o Aprendendo História e a gente está junto, vamos entender um pouquinho sobre política e sobre a introdução da Era Vargas. Gente, vamos lá, eu vou fazer uma introdução breve para não ficar um vídeo muito pesado, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Porque quando a gente fala de Era Vargas, é justamente o período que começou a partir do término da República Velha, né? Aquele período de revezamento entre políticos de Minas Gerais e São Paulo, ricos cafeicultores que dominavam a República Federativa Brasileira pelos interesses das exportações de café. Então teve esse período chamado de República Velha porque era velho mesmo o modelo político, né? Política dos governadores, voto de cabresto, era uma droga, na verdade. O Brasil vivia em função desses grandes ricos, na verdade vive em função de uma grande elite, mas naquela época a coisa era mais escancarada e existiam poucas oportunidades para os brasileiros que eram trabalhadores e que praticamente movimentavam a economia do Brasil através do seu trabalho sem nenhuma assistência. E eu digo nenhuma, leis trabalhistas, vínculo empregatício, serviços de saúde público, né? Transporte com qualidade, mobilidade urbana, pavimentação, saneamento básico. Essas coisas, é difícil a gente pensar hoje, porque não faz tanto tempo assim, mas o Brasil é muito recente, essa coisa do olhar político em função das pessoas. Vem com o cara de São Borja lá, o Vargas, um visionário, né? Tem os pós e os contras. Mas por enquanto a gente vai tentar entender como que essa figura emblemática no Brasil chegou à presidência da República. Olha que incrível, né, Primeira coisa foi, em 1929 ocorreu uma crise, né? A quebra da Bolsa de Nova York, o craft da Bolsa de Valores. Isso aí deixou todo mundo maluco, cara. Por quê? Porque principalmente o Brasil, que vendia muito café para os Estados Unidos, e com a quebra da economia lá dos americanos, eles pararam de comprar o café do Brasil. Aí gerou uma crise no Brasil também. Inclusive tem uma série de suicídios. Os fazendeiros, os latifundiários começam a se suicidar porque não aceita, né? Perder os privilégios, perder a grana. Nenhum cara que detém os meios de produção aceita ser um cidadão produtivo. Né? Então, mas a questão é que quebrando Nova York, quebrando a Bolsa de Nova York, quebrando os Estados Unidos, quebra o mundo todo, quebra a Europa, inclusive vai gerar uma série de problemas lá, a ascensão do nazifascismo na Europa, por conta da ausência de ajuda dos Estados Unidos, tanto para a Alemanha e os italianos também, que vão sofrer uma crise terrível, já que a economia dos caras já vinha trágica desde o término da guerra. Mas eu não vou falar da guerra, lógico, eu vou falar daqui do Brasil e vou falar do Vargas. Nessa aí, você tinha a República Velha, aquela questão do revezamento, né? Sai um mineiro, entra o paulista, sai um paulista, entra o mineiro. Então, terminaria o mandato do Washington Luiz, que foi o último presidente que exerceu o cargo na função de presidente na República Velha. O que ele pensou? Rapaz, com essa crise de 29, eu acho que eu vou quebrar a exportação do café do Brasil. Então, ao invés de eu indicar um nome mineiro, eu vou indicar um apoiador aqui de São Paulo, né? E aí ele indicou um cara chamado Júlio Prestes. E o Júlio Prestes, ele concorreria às eleições sendo um paulista sucedendo outro paulista. Então ele está quebrando o esquemão aí do café com leite dos paulistas e dos mineiros. E aí Minas Gerais faz uma aliança com o Rio Grande do Sul e indica a Aliança Liberal, o candidato Getúlio Vargas. Bom, eu vou falar assim de uma forma, gente, que seja bem compacta, né? Não vamos entrar em tantos detalhes, porque o foco da aula é você entender a chegada do Vargas no poder. E é interessante, né? O jeito que ele chegou no poder. Porque nessa questão toda,
O Júlio Prestes, como ele está sendo apoiado pelo candidato em questão, e a política do Brasil é uma bagunça, certo? Todo político era eleito dentro da ilegalidade, é óbvio que o cara que estava na presidência ia eleger o seu candidato. E o Júlio Prestes, ele vence. Só que aí, cara, todo mundo tá ligado no esquema, né? E, lógico, a Aliança Liberal vai reivindicar novas eleições. Por quê? Porque é uma eleição fraudulenta. Houve fraudes, como em todas as eleições. E sem contar que o João Pessoa, que era vice da chapa do Vargas, acabou sendo assassinado. Só que como ele era vice da chapa, estava tudo no jogo político, entrou como assassinato político. aí pronto, já que não vai ter eleição, o Júlio Prestes venceu, é irregular, os caras mataram o vice, pronto, golpe de Estado. Os tenentes, né, apoiado também pelas Forças Armadas Brasileiras, acaba tomando o Palácio do Catete, né? E aí quem entra no lugar do Júlio Prestes, que nem chegou, assumiu o mandato, né? Entrou o Vargas. O Getúlio Vargas entrou no Brasil, entrou na presidência do Brasil num golpe de Estado, porque ele perdeu as eleições, mesmo que irregular, mesmo que de uma forma fraudulenta, ele perdeu. E se tornou presidente do Brasil num período da República que vai chamar de República Provisória, que era para ele ir lá organizar as coisas e convocar novas eleições. E aí vamos fazer um resumão aqui, né, de tudo que vai se suceder, porque a gente vai explicar isso com detalhes. Porque a era Vargas, ela conta com 3 períodos no seu primeiro mandato, que vai ter o segundo, mas nesse primeiro mandato, que vai ser um período de muita hegemonia do Vargas, vai durar 15 anos, cara, vai até o término da Segunda Guerra Mundial. Então o Vargas assume em 1930, né, o bonito lá, esperto pra caramba, começa a tomar um monte de medidas. Primeiramente, é concentrar poder demais. Até mesmo os caras que são governadores, que não são governadores na época, são os interventores, são exatamente os tenentes que apoiaram o golpe de Estado, amigo dele, que ele vai colocar lá nos estados para resolver o problema dos estados. Tanto que vai gerar um problemaço em São Paulo, até a Revolução Constitucionalista, que é um episódio que a gente vai entender também como ocorreu nesse primeiro período do governo provisório. Os paulistas e os mineiros dominavam o governo federal, porque eles revezavam, já falei revezar, acho que umas 15 vezes só nesse vídeo. Mas era assim que funcionava. Então os paulistas, eles eram ativos na vida política do Brasil. E de repente, não tem mais paulista não. Aqui é o Vargas que manda em tudo, são os seus interventores, o governo é centralizado, e os paulistas, que eram os grandes cafeicultores na história, estão fora, porque os mineiros apoiaram a Aliança Liberal. Bom, a questão é que o negócio acabou, foi em guerra mesmo. Em 1932 teve essa guerra, 9 de julho de 1932, e aí São Paulo e o Brasil, né? São Paulo e Brasil, guerra civil, cara. E essa guerra foi pra valer mesmo. Teve tudo os moldes de um conflito armado desastroso. Só que São Paulo perdeu, é óbvio. Caiu atirando, né? Por quê? Porque em 1934 o Vargas promulgou uma Constituição, né? Então em 1934 começa um período chamado de governo constitucionalista. E não vai durar nada, né, de 34 até 37, porque durante esse intervalo aí vai ter a intentona comunista com Luiz Carlos Prestes. Então a gente vai falar aqui também do Plínio Salgado, do movimento integralista brasileiro. Por que eu vou comentar sobre esses caras? Porque é incrível, né? Tem lá um cara que escreve uma carta lá, negócio chamado Plano Cohen. Cohen é o nome de um judeu que nunca escreveu nada disso, só que era uma ação para domínio comunista no Brasil. E aí o Vargas viu, ó, louco, né? Vai ter, já tentaram a intentona comunista, agora vão implementar o comunismo no Brasil através desse Plano Cohen. Então acabou a democracia, Estado Novo. Então de 34 até 37 nós temos o governo constitucional, e a partir de 37 a gente vai ter o Estado Novo, que é um golpe em cima do golpe, né, do golpismo, né? O Vargas implementa uma ditadura no Brasil que vai até 1945, até o término da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente por quê? Porque é durante a guerra que a ficha cai. O exército vai lutar ao lado dos aliados, né? Vai para a Itália lutar contra o nazismo lá, e quando eles voltam, eles percebem que o Brasil, tendo características do fascismo, luta ao lado das democracias. Então, por que não ser uma democracia? É exatamente nesse momento que o Vargas perde o poder, deposto pelo exército brasileiro, mas todo esse período vai ser explicado com mais detalhes, porque é muito importante nós entendermos o desenrolar da política no Brasil, né? E a partir do Vargas se cria uma escola, onde os políticos aprendem a convencer as pessoas através da retórica, do discurso e através de algumas medidas públicas que favorecem a vida de alguns trabalhadores. Não é só trabalhar, né? Mas é necessário também bases para que a sociedade possa crescer, possa expandir.
possa alcançar seus objetivos, como uma boa formação, um bom salário, um trabalho com dignidade, uma moradia decente, né? Um espaço ideal para que as pessoas possam cuidar bem dos seus filhos, levar a nação a um desenvolvimento onde as pessoas também se desenvolvam. Então, um projeto político só para o cara ficar lá, tudo bem que tem leis trabalhistas, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, a legislação do processo eleitoral, tudo isso a gente vai entender, e foi exatamente no período do Vargas, a estatização do Brasil, mas ainda assim faltou a ascensão do grupo trabalhador, cara que tem formação, que tem orientação, que consegue trazer para a sua vida dignidade, coisa que a gente depende de política, e a gente vai falar de política, vai falar de Vargas. Então hoje eu fiz uma introdução e nós vamos desenrolar esse assunto dentre os períodos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, até a queda do Vargas em 45, logo ao término da Segunda Guerra Mundial. E dessa forma a gente vai entender, aprender história e compartilhar isso, tá bom? Passa para os seus camaradas aí. Em breve a gente está aqui de volta para conversar um pouquinho sobre política, Vargas, Brasil e história. Tchau!